Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Eu quero falar hoje sobre família. Eu quero falar hoje sobre o maior tesouro que o ser humano tem na face da terra. Amém? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, que ative o sino de notificações, que compartilhe as nossas mensagens com os seus contatos, com os seus amigos, que você nos ajude a divulgar a mensagem que pode salvar, transformar a vida das pessoas. Eu quero ler com você em Efésios capítulo 5, versículo 21 em diante, que diz assim: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Essa obediência que a Bíblia fala, nós temos que entender ela da maneira correta. Porque essa obediência, ela não é uma obediência onde o marido manda, o marido ordena, o marido é um déspota que dita normas e regras e a mulher tem que obedecer. Queira, quer não. Não é assim. Mas é uma obediência como a obediência que a igreja tem a Cristo. Cristo não obriga a igreja a nada. Mas nós, por amor e por gratidão a tudo aquilo que o Senhor fez por nós nos sujeitamos a Ele em amor. Amém? E porque nós nos sujeitamos a Ele em amor, Ele nos ama de uma maneira tão especial que mesmo já depois de ter se entregado por nós, ter provido salvação para nós, Ele ainda continua provendo tanto espiritualmente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente. Então, que a mulher, que a esposa, por amor, por gratidão à liderança do marido, reconhecendo que Deus estabeleceu o seu marido como o líder da família, que ela reconheça o seu papel de auxiliadora, de adjuntora, de submissa, ou seja, ela está numa submissão, ela está debaixo da missão do marido, de auxiliá-lo em conduzir essa família nos caminhos do Senhor. Essa é a ordem para a mulher. Essa é a orientação bíblica para as esposas. Vamos ver agora a orientação bíblica para os maridos. Versículo 24 diz assim. Aliás, versículo 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele mesmo fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia ao seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. E por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para unir-se com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há muita verdade
há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras. E eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Eu já falei sobre a forma com qual a esposa deve respeitar o marido, aceitando a submissão ou a missão que foi dada para o marido, ao qual ela está debaixo dessa missão, orientada a auxiliá-lo, a ajudá-lo a ser uma adjuntora. Agora, para os maridos, a Bíblia é muito clara. Marido, você deve amar a sua mulher. Mas você não deve ou não tem que amar a sua mulher do jeito que você quer, do jeito que você acha correto. Não, pelo contrário, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E de que forma que o nosso Senhor Jesus Cristo amou a igreja? Com um amor sacrificial. O Senhor Jesus se entregou pela igreja. O Senhor Jesus deu a própria vida dele em favor da igreja, e mesmo antes que a igreja o amasse, mesmo antes que nós o amássemos. Além disso, ele tem sido o provedor da igreja. Ele proveu salvação, ele provê edificação, ele provê fortalecimento, ele provê tanto espiritual, quanto emocional, quanto fisicamente. Então, esse é o papel do esposo, do marido, para com a esposa. O papel de protetor e de provedor. É sua responsabilidade, marido, prover para sua esposa. Prover não somente na área física, não somente financeiramente, casa, comida, vestuário. Não, é sua responsabilidade também ser o provedor espiritual. É sua responsabilidade buscar de Deus como sacerdote, como cabeça, como líder da sua família, buscar orientação de Deus e passar essa orientação para sua esposa. É seu dever a purificar pela palavra, como Cristo fez com a igreja. Ou seja, se a sua esposa é uma pessoa que não conhece muito bem a palavra de Deus, que não tem um conhecimento maior, que é, digamos assim, uma analfabeta no que diz respeito às coisas espirituais, cabe a você, esposo, prover isso a ela. É sua responsabilidade, diz a Bíblia. Provedor, protetor, cuidador. Essa é a responsabilidade do marido. Cabe ao esposo, ao marido, conduzir, dar a direção, o direcionamento para sua esposa. É interessante que muitas vezes é a mulher quem tem feito esse papel. Ou seja, há uma inversão de papéis. E é por isso que há tanto conflito. Porque um falha ou falta no seu papel e o outro tem que assumir aquilo para suprir a falta do outro. Ô, meu irmão, cumpra o seu papel como Cristo lhe ordenou. Seja o provedor, seja o protetor, seja o cuidador da sua família. Quando Cristo diz, maridos, amem a sua esposa, como Cristo amou a igreja, eu interpreto da seguinte forma: maridos, vocês têm que fazer de tudo para que a sua esposa seja feliz. É sua obrigação fazer de tudo, se necessário, dar a sua vida para que a sua esposa seja feliz. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra para o marido.
A responsabilidade da provisão, da proteção do lar é nossa. Marido, homem, cabe a nós essa proteção e essa provisão. Vamos ver então no capítulo 6, versículo 1, o que fala a respeito dos filhos. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe, pois isso é certo, como dizem as Escrituras. Respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Nós temos visto os filhos desobedientes, filhos que não respeitam pai e mãe, filhos que não obedecem pai e mãe. Por isso que eu quero falar para você, filho, principalmente aqueles adolescentes que me ouvem agora. Obedeça seu pai e sua mãe. Seja fiel, honre a seu pai, honre a sua mãe, porque isso é justo diante de Deus. E fazendo assim, você vai obter uma promessa da parte de Deus que tudo na sua vida vai correr bem e você vai ter uma vida longa na terra. Ou seja, você vai ter uma vida tranquila e longa por causa da obediência a Deus e ao pai e à mãe. Isso é bíblico. O papel dos filhos é obedecer o pai e a mãe, é respeitar, é honrar. Nós temos visto o contrário disso hoje. Nós temos visto tantos filhos desgarrados, tantos filhos sofrendo vício, droga, violência. Mas por quê? Justamente por esse motivo. Não há mais obediência. Não há mais respeito a pai e mãe. E por isso nós sofremos as consequências dos nossos próprios atos e estamos sofrendo. É o marido que não combina mais com a esposa, é a esposa que não combina mais com o marido, é o filho que não tem mais harmonia com o pai, com a mãe, com o irmão. Mas por que isso acontece? Tem proliferado tanto em nosso meio? Por causa da desobediência ao modelo bíblico da família. Por causa da inversão de papéis, e com isso há um desornamento daquilo que Deus estabeleceu. E aí a coisa não anda, a coisa não dá certo. E muitas vezes nós culpamos a Deus por isso. Quantas não foram as vezes que você já falou para Deus: por que, Deus? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que isso está acontecendo na minha família? Faça uma análise sincera, uma análise honesta. E veja se você ou se a sua família tem obedecido o modelo e o papel que Deus estabeleceu para cada um dentro do lar. Pode ser que você encontre aí a solução, o motivo do sofrimento e também a solução para esse problema. Ainda há mais aqui uma palavra ao qual eu quero falar, no versículo 4, diz assim: aos pais agora. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Olha que interessante. Pais, não irritem seus filhos. Não tratem eles de maneira que eles fiquem irritados. Quanto nós temos visto isso? Pais que se
tratam os filhos como se os filhos não tivessem opinião própria, não tivessem própria vontade. Não trate seus filhos de qualquer jeito. Antes, ensine-os, criem eles dentro dos ensinamentos bíblicos, dentro daquilo que Deus estabeleceu. Nós temos visto demais isso hoje, gente. Pais que levam filhos para a igreja e soltam lá. O culto está acontecendo, as orientações estão sendo passadas pelo pastor, pela liderança, as ministrações estão acontecendo e as crianças estão correndo de um lado para o outro. Não tem disciplina, não tem ensinamento, não tem limite. E aí, quando essa criança ela cresce, esse limite que faltou lá atrás, quando eram bem pequenos, não há mais como inserir dentro deles, porque eles já aprenderam assim. E por isso, há muitos filhos que sofrem, saem da presença de Deus, se desencaminham. Motivo: não tiveram disciplina, não tiveram ensinamento. E uma coisa vai puxando a outra. Um abismo vai puxando outro abismo. Ah, meus irmãos, vamos observar mais a palavra de Deus. Vamos caminhar mais dentro dos princípios que Deus estabeleceu para a família. Isso independe de religião. É um princípio estabelecido por Deus para as famílias. Medite nessa palavra. Ajeito para sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista da sua família, pois é o maior tesouro que você pode ter sobre a face dessa terra. É o seu maior tesouro. É aquilo que Deus te deu de mais precioso. Busque conhecimento bíblico para aplicar dentro da sua casa, no seio da sua família. E você vai viver um pedacinho do céu dentro do seu lar. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos ajude. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sino de notificações. Deixe o seu joinha, o seu like. Se você quer nos ouvir falando sobre quaisquer outro assunto, deixe aqui nos comentários. Comente essa mensagem. Se você gostou, se foi proveitoso para você, ou se não, comente também. Se há algum tema que você gostaria de ouvir nós ministrarmos aqui, deixe aqui nos comentários. Quem sabe a gente não vai estar ministrando aquilo que você sugeriu aqui. Nos ajude a divulgar a palavra, que pode mudar a vida das pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Amém.